E no vídeo de hoje, nós vamos abordar o mal do ponto de vista da psicologia e da fenomenologia. A fenomenologia, de certa forma, ela vai trazer aquela situação de experiência. Então, nós vamos tentar abordar esse assunto do ponto de vista da experiência vivida do mal. Vamos para o vídeo. Até aqui, nós falamos do mal como uma ideia teológica e uma estratégia de governo, contextualizando o mal necessário na Idade Média. Para o homem e a mulher, que viviam ali mais ou menos por volta do seu século XI, século XII, século X, o mal não era algo que se discutia apenas nas universidades, apenas nos encontros filosóficos, teológicos, ou apenas em latim. O mal era algo que se tocava. Imagine, vamos tentar imaginar aqui para a época. Imagine que você vive um mundo onde a noite é totalmente absoluta. Vamos sair aqui da nossa realidade. Vamos tentar imaginar naquela época ali da Idade Média, onde não existia muito do que existe hoje, como por exemplo a tecnologia, como por exemplo a questão da eletricidade. Porque querendo ou não, a Idade Média, como você já sabe, ela inicia-se ali no século V e vai até o século XV da era cristã, ou seja, são 1000 anos. Do ponto de vista da noite, a noite ela é totalmente absoluta. O mal era algo palpável, entre aspas. Não existia iluminação pública, não existia o ruído constante da tecnologia, não existia um smartphone, quando você vai deitar, essa ideia de pegar no celular, não existia uma lanterna, digamos assim. Então, no silêncio da cabana, cada estalo na floresta, cada sombra projetada pela lua, é uma evidência física de que o maligno está à espreita. Tenta imaginar esse quadro naquela época. E é diante disso que eu quero tratar hoje, nesse vídeo, nesse episódio, pelo menos uma tentativa, né, de mergulhar na fenomenologia do mal. Vamos tentar entender como a presença do mal, de certa forma, moldou os sentidos, moldou o corpo e a própria identidade do homem medieval. Esqueça um pouco a questão da lógica, esqueça um pouco a ciência, esqueça um pouco a ideia de razão, vamos tentar falar de sentimento, vamos falar de arrepio, vamos falar de terror, mas sem fugir, honestamente falando, do pensamento intelectual. Não vamos inventar nada. Vamos tentar abordar isso do ponto de vista da psicologia. Existe um conceito de um filósofo chamado Rudolf Otto, que ele explica mais ou menos sobre isso que nós estamos abordando nesse episódio, nesse áudio-vídeo, que é a ideia do luminoso. Não sei se você já ouviu falar. O luminoso é mais ou menos uma experiência psicológica, uma experiência espiritual, dependendo do contexto, uma experiência sobrenatural. Para o medieval, o contato com o sagrado não era apenas paz e amor, sabemos disso, né? Era um tipo de mistério que faz tremer. O filósofo Rudolf Otto, ele trata isso no latim como mysterium tremendum. Você encontra obras dele sobre isso. Deus era fascinante, mas também era terrível. O mal era necessário nessa experiência porque ele dava o peso da realidade ao sagrado. Estamos tentando aqui construir a ideia do mal do ponto de vista da fenomenologia nesse momento. Sem o medo do abismo, a glória do céu parecia distante e vazia. Então, o mal era a prova de que o mundo espiritual era real. O fiel, por exemplo, entrava em uma catedral e via gárgulas monstruosas. Já percebeu isso em algumas catedrais góticas, por exemplo? Via as gárgulas lá monstruosas, né, do lado de fora, para se lembrar de que o mundo é perigoso. E que a proteção divina é a única coisa que o separa da destruição. Então, o mal fenomenológico é esse estado de alerta constante. É o medo que mantém você, no caso aqui, o homem medieval, no caminho da virtude. É a sombra que prova que o sol ainda está brilhando. Então perceba, nessa ideia desse filósofo medieval, o Rudolf Otto, quando ele fala sobre o luminoso, ele traz uma ideia de mistério que faz tremer. Ele fala sobre a ideia de Deus, a fascinação do que é Deus, ele fala sobre a ideia do que é ruim, do que é terrível, a ideia do mal como necessidade e também no sentido de experiência. Ele, na verdade, ele revela a experiência. Não é que ele traz a experiência.
Então, como já falaram, sem esse medo do abismo, a glória do céu, ela fica distante e vazia. Então, o mal é necessário para que há glória, para que exista a glória. O mal, ele era a prova de que o mundo sobrenatural, o mundo metafísico, por exemplo, ele vinha a ser real. Aquele que entra na igreja, quando vê aquelas figuras monstruosas do lado de fora, é interessante para que ele observe de que o mundo é perigoso, dá aquela ideia de que aquilo ali existe. Aquilo ali traz uma influência psicológica. Mas, ao mesmo tempo, já que aquilo ali existe, existe também a proteção divina. E essa proteção divina, ela é a única coisa que o separa da destruição. Consequentemente, o ser humano medieval, ele passa a ficar em um alerta constante. Então, imagina aí o tipo de pressão psicológica que esse ser humano nessa época aqui sofria. O mal, ele não estava só nas florestas. O mal, ele não estava só nas sombras da igreja. Ele também estava do lado de dentro. A fenomenologia medieval, ela via o corpo como um campo de batalha. Cada desejo, cada dor de estômago, por exemplo, cada acesso de febre era interpretado como uma manifestação do mal na matéria. Aqui surge uma relação meio que contraditória. Vamos falar aqui de um paradoxo. Por quê? O mal do sofrimento era visto como uma cura. Se o corpo é o lugar onde o pecado reside, então castigar o corpo é uma forma de libertar a alma. É por isso que vemos a prática da autoflagelação, dos jejuns extremos e das peregrinações exaustivas sobre o sol ou até mesmo sobre a neve. O indivíduo, ele precisava sentir o mal da dor para purificar o mal da alma. É desse momento aqui também que surge de uma forma mais forte a ideia da autoflagelação em determinados momentos no pensamento religioso e religioso cristão também, e é mais nesse momento medieval, e ao ponto até mesmo de alguns cristãos, principalmente mulheres, você pode fazer uma pesquisa a respeito disso, em que elas, uma das formas dessas pessoas se autoflagelarem era através do jejum. Mas um jejum assim bem rigoroso mesmo, ao ponto da pessoa entrar num estado de anorexia. E ela pensava que isso estava um dos pensamentos era a ideia de purificação. E muitas dessas pessoas morriam, porque entravam em um estado grave, né, de desnutrição. Então, assim, o indivíduo nesse momento, ele precisava sentir o mal da dor para purificar o mal da alma. O sofrimento, ele não era compreendido como um erro biológico. Era uma experiência espiritual necessária. O mal era sentido no suor, para você ter ideia. No sangue e até mesmo no frio. Transformando, assim dizendo, a biologia humana em um teatro da redenção. É mais ou menos isso o quadro. Então, se a gente lembrar ou enxergar cenas de penitências, de jejuns, por exemplo, de determinadas ações contra tentações que eram representadas até mesmo por pequenos demônios, vem tudo dessa situação aqui fenomenológica medieval. Vem todo esse momento aqui da psicologia medieval. Esse terror, essa pressão, vem desse contexto. E por que esse contexto, por que esse mal necessário, ele realmente tornou-se necessário? Justamente pelos mesmos motivos que nós já vimos falando desde o vídeo 1, quando a gente abordou sobre o pensamento de Agostinho, quando a gente falou no vídeo 2, quando a gente abordou o pensamento de Tomás de Aquino, e aquele contexto ali do mal, em que ele vai embelezar o cosmo, e também no vídeo 3, o anterior, quando nós falamos a respeito das guerras tidas como guerra justa, como guerra santa, o mal necessário como gestão pública, o mal necessário no que vai de encontro à prostituição, a tolerar a prostituição, a usura, que é o empréstimo a juros, onde vai fortalecer financeiramente as cidades, e assim por diante. E agora ao próprio ser. Fenomenologia, existencialismo, nada mais é, na filosofia, na ciência, no pensamento humano, uma forma de você compreender e passar por situações de experiências
em que nós estamos em um estado de consciência e, de preferência, passamos a entender o que está acontecendo. Mas, neste momento, o ângulo de compreensão, de interpretação, não é o nosso aqui de hoje, o nosso aqui do Ocidente neoplatônico, do cristianismo neoplatônico, do pensamento de Jesus, é totalmente diferente. Então, é por isso que é interessante contextualizar, para que a gente não venha fazer anacronismo e também não venha, claro, interpretar incorretamente. Dando continuidade, estamos quase concluindo, vou tentar ser mais sucinto. Eu percebi que os outros vídeos ficou, de certa forma, muito longo, mas, por um lado, não me importo com isso. Eu sei que muita gente não curte, mas vídeos longos, no caso. Mas, enfim, a experiência do mal, ela precisava de um espelho nesse momento. Como eu sei que sou bom e como eu sei que sou salvo? Era um dos pensamentos da época. A experiência do mal, ela precisa de um reflexo, e aí vem a indagação. Como eu sei que isso tem que ser dessa forma? Como eu sei que isso tem que ser desse jeito? Como eu sei que isso vale a pena? Aí a pessoa começa assim, a inserir-se dentro da filosofia, dentro da psicologia, dentro do pensamento medieval. E aí vem mais ou menos uma resposta. Eu sei porque eu vejo o mal encarnado no outro. A ideia do que é bom, a ideia de salvação, era justamente enxergar esse momento do mal. E o mal no outro. A fenomenologia do mal medieval, ela cria algo que chamamos de alteridade radical. Ou seja, o mal, ele era projetado em tudo que era diferente. O leproso, para você ter uma ideia, não era apenas um doente. Ele carregava o mal no corpo. O judeu considerado herético, o infiel não eram apenas pessoas com crenças diferentes. Eles eram a manifestação viva do erro e da ameaça. O mal era a fronteira psicológica que definia a comunidade. Eu pertenço a este grupo porque nós somos a luz, e o mal está lá neles. Essa necessidade fenomenológica de dar um rosto ao mal foi o que justificou as maiores perseguições da história medieval, para você ter uma ideia. O mal precisava ser visível para ser combatido. Em outras palavras, o mal precisava ser palpável, precisava ser visto, precisava ser sentido para ser justificado, para ser combatido, para ser necessário. Então, quando eu falo assim, o leproso não era apenas um doente, é porque ele era tido como aquela doença da lepra, né, aquela doença na pele, era tido algo realmente maligno na Idade Média. No contexto bíblico, era mais visto mesmo como doença, e a pessoa ficava impura. E tinha os seus dias lá de impureza, ela ia para uma cidade considerada cidade de refúgio, e ela passava inúmeros dias até o sacerdote conseguir identificar que ela estava apta a voltar à sociedade. Mas em muitos dos casos a pessoa não estava apta, e a doença tomava uma certa evolução e o matava. Então, vamos tentar dar uma conclusão sobre essa ideia de mal existencial, né? Viver na Idade Média era sob o peso de um mundo que nunca estava vazio. Cada objeto, cada animal e cada pessoa carregava uma carga moral. O mal era necessário para que a vida tivesse drama, para que a escolha tivesse consequência e para que o universo fizesse sentido. Mas o que acontece quando esse sistema de medos e sombra começa a ruir, começa a cair? O que acontece quando a crítica moderna começa a questionar se esse mal realmente era necessário ou se foi apenas uma construção de controle? No próximo episódio, vamos tratar sobre isso, sobre esse questionamento. Eu vou tentar que o próximo episódio seja o último dessa série do mal necessário. Então vamos tentar desconstruir tudo isso. Vamos trazer a Idade Média para o século XXI. Vamos dar uma pisa na Idade Média. E perguntar também as nossas gárgulas apenas se elas mudaram de forma. Então se prepare para o próximo episódio, onde nós vamos falar sobre o eco das sombras, onde o passado ele vai encontrar o reflexo com o presente.
onde o medo vai encontrar a luz. Medo e luz não fez muito sentido, né? Onde o escuro vai encontrar a luz. Onde as trevas vai encontrar a luz. E vai encontrar a paz. Então vou tentar no próximo episódio trazer uma crítica e uma certa desconstrução sobre esse momento. No entanto, que fique claro que esse momento do mal necessário na Idade Média, ele foi sim construído do ponto de vista medieval, do ponto de vista filosófico, teológico, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista existencial, apesar que não existia esses conceitos, né, fenomenologia, essas coisas, mas para dar controle, para que os que estão nos estamentos acima, ou seja, nas classes sociais acima, por exemplo, dos camponeses, pudessem ter um controle melhor, mais sólido, mais palpável da sociedade, né? Tanto do ponto de vista da religião, como do ponto de vista militar, no sentido de proteção, como do ponto de vista da lei, no sentido de julgar, e no sentido legislativo. Em outras palavras, é um controle social. E é isso que nós vamos tratar, pelo menos é o que eu planejo, para o próximo episódio. Então espero que você tenha gostado. Critica, opina, dá a tua sugestão, ajuda o canal, compartilha aí, só em compartilhar já ajuda também. Se inscreve aí no canal e que Deus te abençoe. Se você chegou até aqui, só tenho a te agradecer. Tchau, tchau, até a próxima.